sobre MEI, ME e EPP, tá? Então, MEI, que é o microempreendedor individual, ME, microempresa, e EPP, empresa de pequeno porte. Então ele está perguntando o seguinte: MEI, ME e EPP devem fazer ou não o PPRA? E depois, quando estiver em vigor, claro, o PGR, tá? Então, assim, como eu disse, né? Na verdade, essa pergunta eu já respondi para o Gustavo, mas gostaria de comentar aqui, porque eu acho que outras pessoas já perguntaram para mim em outros momentos. Mas, assim, isso já estava previsto na NR1 antes dessa nova redação, essa redação que saiu ontem, tá? Essa questão aí de MEI, ME e EPP, quanto à questão do PPRA, e agora veio atualizado com a questão do PGR, tá? A questão é qual? É a seguinte: primeiro, MEI. O MEI, o microempreendedor individual, ele está isento do PGR. Então, o MEI não tem que fazer PGR, ok? Agora, se ele for prestar, veja só, atenção aqui. Se ele for prestar serviço dentro de uma empresa, essa empresa que contrata o MEI, ela deverá inserir o MEI, deverá inseri-lo no PGR dela, ou seja, no PGR da contratante. Entenderam? Então, o MEI não precisa, mas se uma empresa contrata o MEI, vai ter que inserir os riscos dele, as situações às quais ele vai ficar exposto aos riscos no PGR dela, da contratante. Tá? Isso para o MEI. Agora, para ME e EPP, ou seja, para microempresa, empresa de pequeno porte, o que vai acontecer é o seguinte: se for grau de risco 1 ou 2 e não houver riscos físicos, químicos ou biológicos, mas olha só, muita atenção agora, tá? Muita atenção nesse momento. Aqui tem um pequeno detalhe que é a dúvida de muita gente, né? Como que vai saber que não tem risco físico, químico, biológico? Vai ter que elaborar, né? Terá que fazer o levantamento preliminar de perigos. O levantamento preliminar de perigos. Que consta no texto lá da NR1, a partir do item 1.5, que trata do GRO, e na sequência fala do PGR. Então, podemos até chamar, lá não menciona a sigla, tá? O levantamento preliminar de perigos de LPP, vamos chamar assim. Tá? Eu acabei de criar essa sigla, ok? Então não vai procurar lá no texto da norma que ela não existe. É só para você não se esquecer desse pequeno detalhe. Então, o LPP, o levantamento preliminar de perigos, se nesse levantamento ficar constatado que não existe esses agentes, quais agentes? Físicos, químicos ou biológicos, então o que vai acontecer? A empresa não precisa fazer o PGR. Então basta apenas fazer o levantamento preliminar de perigos. E aí, o que mais a empresa vai ter que fazer? Vai ter que informar isso. Através do quê? Vai ter que informar para o governo. Através de uma declaração de informação digital. Declaração essa que ainda não existe. Ainda não foi divulgada. Ela tem que ser divulgada pela Secretaria de Trabalho. Então ela não existe. Então, pessoal, vejam. Tem duas coisas distintas. Aliás, duas coisas bem importantes aqui, né, que eu acabei de falar para vocês. Uma, não terá que elaborar PGR. Quem? Lembrando, tô vendo que tem gente que entrou aqui agora. Boa noite, Beraldo. Boa noite. Tô falando, ele chega já bem no momento, não terá que elaborar o PGR. Pera lá. Quem que eu estou falando aqui? Tá? Microempresa, empresa de pequeno porte, grau de risco 1 ou 2. Então, assim, não terá que elaborar o PGR, mas terá que elaborar um levantamento de perigos e riscos. E depois terá que enviar as informações de declaração digital, declaração esta que ainda não existe. Tá bem? Tudo certo? E tem gente que ainda pergunta, pessoal, já me perguntaram algumas vezes também, empresas, grau de risco 1 e 2, não precisam mais de PPRA? Agora, claro, falando do PPRA, que ainda está em vigor, né?
Não é bem assim, não precisa mais o PPRA, porque surgiu a NR1 atualização em julho do ano passado falando sobre isso. Grau de risco 1 e 2, estão isentas de fazer PPRA, mas não é bem assim. Por quê? Inclusive hoje, atualmente, como não temos essa tal declaração digital aí de informações digitais, a princípio todas as empresas precisam fazer PPRA. E PCMSO também, ok? Então, por enquanto não houver esse mecanismo aí de informação, declaração de informação digital, não muda nada. Tá? Provavelmente nos próximos meses a Secretaria Especial lá de Trabalho e Previdência vai liberar isso aí, mas por enquanto isso não existe, tá certo? Então, MEI, MEI não precisa, tá isento totalmente, tá? ME e EPP, grau de risco 1 e 2, que não tiverem riscos físicos, químicos ou biológicos, mas vão ter que elaborar um levantamento de perigos, tá? Um levantamento preliminar de perigos, ok? E se nesse levantamento for constatado que não tem riscos, aí, ok, não precisa continuar ali no PGR, não precisa elaborar PGR, mas vai ter que mandar essa informação para o governo através de informações digitais. Tá certo? Tudo bem? Muito bem.